Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Gabigol se valoriza no Flamengo e aumenta a incerteza sobre permanência, ao igualar Zico como o maior artilheiro em uma única edição do Campeonato Brasileiro com 21 gols. O atacante Gabigol já marcou seu nome na história do Flamengo. No entanto, vai seguir os conselhos do maior ídolo rubro-negro e focar nos títulos em disputa, inclusive em detrimento da decisão sobre se fica ou não no Brasil ao fim do empréstimo em dezembro. Marcas foram feitas para ser batidas. Para mim, o importante é que nas duas vezes que foi artilheiro do Brasileiro, ambas com 21 gols, o Flamengo foi bicampeão. Se fosse só artilheiro, não ia significar nada para mim, avisou Galinho ao cumprimentar o jovem de 23 anos pela façanha alcançada no jogo contra o Bahia. Uma semana depois de o vice de futebol Marcos Braz cobrar uma posição no atacante e tornar público o acordo de compra junto à Inter de Milão, Gabigol e seus representantes mantêm-se quietos sobre o discurso que o momento é importuno para tratar da renovação. Contudo, o Flamengo teme que a negociação com o clube italiano expire e tem informações de mercado que os empresários de Gabigol já conversaram com alguns clubes europeus, entre eles o Porto de Portugal. Na visão da diretoria, os agentes ganham tempo enquanto o jogador se valoriza, o que pode inviabilizar os atuais termos do acordo com a Inter. Gabigol segue a risca o protocolo e sequer tratou sobre sua permanência depois de ser protagonista na vitória sobre o Bahia. O comportamento causa ainda mais apreensão na diretoria, que quer planejar a temporada 2020 e saber se precisará de reposição. Hoje, os dirigentes já trabalham no mercado atentos a um centroavante e ampliam o olhar para algum com as características semelhantes a Gabigol. A ideia é não ficar refém do atleta. Dos bastidores do Flamengo, a sensação é que a lua de mel de Gabigol com a torcida pode não ser suficiente para convencê-lo a ficar no Brasil, sobretudo em caso de proposta contundente de um clube que dispute os principais torneios da Europa. A oferta do Flamengo prevê compra de 80% dos direitos econômicos do jogador de forma parcelada. Zico, que conheceu Gabigol no começo da temporada, lembrou ao elogiar o jogador que ele é um jovem cheio de sonhos e objetivos. Fico feliz por ele. Se adaptou bem ao Rio de Janeiro, joga para o time e porque está fazendo a alegria da torcida. Conheci ele, é um jovem com sonhos, desejos, objetivos e muito profissional, disse Zico. Segundo o jornal, Flamengo tem interesse na contratação de Patrick, do Internacional. O ano mal acabou, mas o Flamengo está em alerta para novas contratações para a próxima temporada. Com o time titular considerado espetacular, porém, os reservas um nível abaixo, a diretoria do mais querido corre para trazer reforços em 2020. Segundo o jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, o time carioca possui interesse na contratação de Patrick, volante do Internacional. Após a vitória do Flamengo contra o Bahia neste último domingo 10, por 3-1, o rubro-negro buscou detalhes sobre o atleta. Marcelo Robalinho, empresário do jogador, confirmou a informação do jornal Zero Hora. Aos 27 anos, Patrick teve destaque em suas participações pelo Internacional. Contratado como destaque do esporte, o volante teve boas atuações com a camisa da equipe gaúcha. Além de possuir uma grande força física, o atleta é considerado versátil para atuar como volante e ponta esquerdo. Para a posição de segundo volante, Flamengo detém Willian Arão e Gerson. Jorge Jesus, por sua vez, atua com Arão como primeiro volante e Gerson na função de segundo. A inversão acontece constantemente. O mais querido quer reforços para 5 setores na próxima temporada. Flamengo projeta a volta de Arrascaeta diante do Grêmio. Jorge Jesus pode escalar time reserva. O mês de novembro vai ser decisivo para o time do Flamengo. As próximas partidas do Campeonato Brasileiro podem consagrar o mais querido como campeão antes do final da competição. Além disso, daqui a 12 dias, o rubro-negro tem um mega compromisso, a finalíssima da Copa Libertadores da América.
O calendário apertado será um desafio para Jorge Jesus poupar ou não poupar o time para a decisão contra o River Plate. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio no domingo 17, 6 dias antes da final. Arrascaeta, lesionado, deve voltar aos gramados. A outra questão é jogar com titulares ou reservas. A filosofia de trabalho de Jesus não é de poupar. O treinador, inclusive, já falou algumas vezes sobre o assunto e afirmou que os jogadores descansam nos dias que tem folga. No entanto, o português deve cogitar que a final da Libertadores será decidida em jogo único e, portanto, é indispensável que o Flamengo tenha todos os seus atletas em condição de jogo. Antes do jogo contra o Grêmio, o mais querido tem um clássico para disputar. A partida contra o Vasco será nesta quarta-feira 13, no Maracanã, pelo Brasileirão. Jorge Jesus deve escalar o time titular e só depois decidir quais jogadores vai enfrentar o time tricolor. O Flamengo é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 77 pontos, 10 a mais do que o vice-líder Palmeiras. Caso o mais querido vença os 2 próximos jogos contra o Vasco e Grêmio e o Alviverde tropece contra o Bahia, o rubro-negro garante o título e se consagra heptacampeão antes da final da Libertadores.